Paz do Senhor Jesus para todo o povo de Deus. Vamos continuar o nosso assunto, a história de um profeta. Antes, porém, nós iremos ler um texto da Palavra de Deus que está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 24, 25 e 26, que diz: E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. A finalidade dos dons espirituais é a edificação do corpo de Cristo, não para trazer inveja, não para trazer cobiça, discussão na igreja, perseguição, mas para a edificação do corpo de Cristo, para o crescimento, para o fortalecimento da igreja. Mas, infelizmente, porque muitos andam em suas paixões, isso sempre vai acontecer. Aconteceu nos tempos de Jesus, nos tempos dos apóstolos, e sempre vai continuar acontecendo. Hoje nós vemos muitos usar o YouTube para criticar, para perseguir os homens de Deus, pensando eles que Deus não toma conta dos seus. E Deus sabe quem serve a Ele de verdade. Uma coisa eu digo: a árvore boa dará bom fruto, a árvore má dará maus frutos. Os bons frutos é conhecido, e os maus frutos também é conhecido. É visível a todos os olhos. Se você observar uma árvore boa, aleluia, não é porque você passou por ela e olhou e viu o fruto bom. Você tem que experimentar aquele fruto para ver que ele tem um bom sabor. Mas você passa por aquela árvore, olha o fruto e vai embora, você vai dizer assim: ó, aquele fruto ali me parece que é bom, porque você não experimentou. E você pode passar por uma árvore que tem um fruto muito bonito, aparentemente. E você, ao experimentar daquele fruto, vai ver que não é bom. Então, as aparências enganam. Nem tudo que se falam na mídia é verdade, né? Você faz um julgamento segundo os teus olhos, segundo aquilo que você acha, segundo aquilo que você vê. Mas a palavra de Deus diz que Jesus falou assim: eu não julgo de mim mesmo, mas eu julgo de acordo com o que o meu Pai julga. Ele não falava a palavra dele mesmo, ele falava a palavra segundo aquilo que Deus mandava ele falar. Então, quando você julga de você mesmo, você está se fazendo juiz. Você está se fazendo juiz. E a Bíblia diz que só há um juiz na terra, né? Que julga com equidade, que julga com verdade. É Deus. Deus é o único juiz. Quer dizer, na terra tem muitos juízes. Tem, né? Mas você não vê juízes da terra, né, colocando vídeo no YouTube e julgando os outros. Você não vê isso. Eles não aprenderam assim. E você, que é servo de Deus, que faz vídeo para julgar os outros, para acusar os outros, será que você não tem uma coisa melhor para fazer? A Bíblia diz bem claro: não julgueis para que não sejais julgado. Eu não posso estar aqui julgando você, eu não posso estar aqui julgando um pastor, julgando um governo, julgando um líder, o presidente da república, seja lá quem for. Eu não tenho essa autoridade. Quem tem essa autoridade é Deus. Deus tem essa autoridade. E os homens têm os seus governos, e os homens têm os seus juízes.
O Brasil tem a sua corte para julgar a todos, como convém julgar, como tem que julgar segundo a justiça. Então você está perdendo teu tempo e Deus vai pedir conta de você. Então, olha o que a palavra de Deus está falando aqui, olha o que ela fala para nós. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Se você está perseguindo alguém, se você está falando mal de alguém, caluniando, perseguindo, você está fazendo isso segundo a sua paixão, segundo o seu desejo, entendeu? Porque Deus não ordena a gente perseguir ninguém. Se você tem que perseguir alguém, persegue o diabo. Se você tem que destruir alguém, arranca o chifre do diabo. Mas não tenta você perseguir um homem como a você. Não é isso? A palavra de Deus diz muito bem que nós não temos, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados, contra demônios, contra os dominadores, contra os príncipes deste mundo, os demônios. Se você quer lutar, luta contra eles. Mas para lutar contra ele, você tem que ter autoridade de Deus, não é verdade? Você tem que ter autoridade de Deus. Você persegue homem porque você não tem autoridade para perseguir Satanás, para destruir as obras de Satanás. Porque para destruir as obras de Satanás, você tem que ter autoridade. Você tem que ter vida no altar. Você tem que andar na luz. E você não anda na luz, porque quem anda na luz tem comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Se você não está na luz, você está nas trevas. E se você está nas trevas, você não tem o sangue de Jesus para purificar você de todos os seus pecados, porque quem anda na luz tem comunhão uns com os outros. Nós vemos aí perseguindo a Rede Globo, perseguindo o presidente, perseguindo os pastores que estão de frente da batalha na TV. Nós vemos aí isso. Agora eu te pergunto, foi Deus que mandou você perseguir eles? Foi Deus? Se persegue a maçonaria persegue você, deixa que Deus vai julgar os maçons. Você que fica perseguindo o pastor, que você diz que é maçom, que pastor não tem que ser maçom e aquilo outro, deixa que Deus julgue ele. Toma conta da tua vida, você está perdendo teu tempo, meu irmão. Você está perdendo teu tempo julgando o pastor maçom, deixa ele. Deus não já viu? Você é Deus. Você fica julgando aquela igreja tal, porque você não gosta daquela igreja, ou que você não adota aquele costume daquela igreja, aquela doutrina daquela igreja. A igreja é de quem? Quem é o dono da igreja? É você? Muitos estão se fazendo dono da igreja, mas Jesus é o dono da igreja, o corpo é dele, ele cuida dele. Será que o meu anticorpos que eu tenho para defender o meu corpo vai poder defender o teu? Quem defende a igreja é o dono da igreja. Não precisa de você ficar fazendo vídeo para julgar os outros, para perseguir os outros. Deus vai pedir conta de você. Olha o que diz mais. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se eu vivo no Espírito, eu vou andar no Espírito, eu vou viver no Espírito. Será que o Espírito Santo está mandando você fazer coisas que não edificam? Quem é espiritual não vai ver qualquer coisa no YouTube não, meu amigo. Não vai perder o tempo dele não. Eu não pego meu tempo e ver coisa que não vai me edificar, que fica perseguindo os outros, que fica falando mal dos outros, porque você saiu daquela igreja. Irmão, vai se consertar e vai fazer a obra de Deus. Viva no Espírito. Te garanto uma coisa, se você deixar de lado as suas paixões, não é? Você que ficou frustrado por algum motivo, quando você era de determinada denominação, de determinada igreja, você que achou que foi injustiçado, Deus é juiz. Vai lá buscar teu Deus, vai lá se acertar com teu Deus, vai lá falar com teu Deus, vai lá perguntar ao teu Deus, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça agora, porque eu não posso ficar parado. Não é verdade?
Mente vazia é oficina de Satanás. Se Deus não encher a tua mente, se não renovar a tua mente, como diz lá em Romanos 12, você tem que renovar a sua mente. Como é que se renova a mente? É excluindo tudo de você, deixando tudo ruim de você. É se esvaziando. Entende? E Deus vai te encher com o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai te dirigir o que você tem que fazer. Uma certa vez eu estava andando pela rua, aqui no bairro, e o Espírito de Deus falou para mim assim, ó, vai lá na casa daquela irmã fulana de tal. Eu falei, Senhor, o que eu vou fazer lá? Ela não tem nada o que comer, vai lá. E eu fui na casa dela, isso já faz um bom tempo. Chegando lá na casa dela, eu perguntei, irmã, tá tudo bem? Ela ficou meio sem graça, eu falei, irmã, me diga a verdade, está tudo bem? Porque Deus mandou eu vim aqui para te acudir, porque Deus falou para mim que não tem nada aí, está tudo vazio. Ela falou a verdade. Então, eu fui lá, fiz uma boa compra para ela e dei para ela. Pronto. Fui dirigido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus não falou assim para mim, olha meu servo, hoje eu quero que você bote um vídeo aí no YouTube e fale mal de fulano e fale mal de cicrano e persegue ele porque ele fez isso contigo, ele fez isso com... Não, pelo contrário, se ele fez alguma coisa má comigo, eu tenho que amar o meu próximo, diz a palavra de Deus. Quem ama não persegue. Você está deixando de amar o seu próximo. Será que o Espírito de Deus fala isso para você, pastor? Para você ir lá visitar a sua ovelha e ver o que tem necessidade lá? Não é? Nós temos que ser dirigidos pelo Espírito de Deus. Observe os textos que contam a história de Jesus. Ele era dirigido pelo Espírito de Deus. Não é? Ele era dirigido pelo Espírito de Deus. Deus conhece os meus inimigos. Deus conhece melhor do que eu quem me calunia, quem me persegue. Eu não vou perder tempo para me defender. Como eu vou me defender? Eu não tenho nem um 38. Eu não tenho 38. Eu não tenho nenhuma arma. Não é? Eu não tenho isso. A minha arma que eu tenho está aqui, ó. Olha a arma que eu tenho. Olha a arma que eu tenho. Ó. Você sabe que eu tenho a arma, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus me ensina a amar quem me persegue. Não é? Amar, ó, se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Se tiver fome, dá-lhe de comer. Você está dando de beber o seu inimigo? Você está dando de comer o seu inimigo? Hein? Você sabe falar mal dele. Mas você já foi lá na casa dele fazer as pazes com ele. Se você não fizer, tu vai parar lá no inferno, irmão. Se você não fizer isso, você vai parar lá no inferno, né? Tem gente dizendo assim, põe um canal no YouTube para falar mal dos outros e diz assim, em defesa do evangelho. Em defesa do evangelho, falando mal dos outros, você está equivocado, irmão. Reveja os teus conceitos. Você está muito errado. A Bíblia não manda você defender o evangelho assim, não. Sabe como é que defende o evangelho? Vivendo ele. Paulo diz que a nossa vida tem que ser como uma carta viva, para que todos leiam. O vizinho não sabe ler a Bíblia, ele não lê a Bíblia, mas ele lê a vida do crente. Uma certa vez, fazendo evangelismo de casa em casa, abordei uma mulher, ela disse, não quero ser crente não, porque a senhora não quer entregar a sua vida para Jesus? Não, que eu morei numa casa que o vizinho era crente e xingava, brigava com a mulher e xingava ela. Eu não quero ser crente não, tá vendo aí? Tá vendo? Hein? Você que está perseguindo lá, aquele homem, ó, você comeu naquele prato, agora você cuspiu naquele prato. Você foi abençoado naquele lugar, agora você está perseguindo aquele lugar. Saiba você que quando você está falando mal de uma igreja, você está falando mal do corpo de Cristo. E é perigoso falar mal do corpo de Cristo. Falar mal daquele líder. Deus trata com seus líderes. O falso profeta não vai ter uma boa vida, não.
O falso profeta não vai viver bem, não. Ele vai ter muita dificuldade na vida dele, porque Deus vai apertá-lo. Eu vou te dizer uma coisa, esses que ficam aí no YouTube, fazendo vídeo, perseguindo o povo de Deus, falando mal dos homens de Deus, você está doente, irmão. Você está doente, se você se conserte, porque esta doença que está em você vai te matar e te colocar lá no inferno. Ande no Espírito, irmão. Vai buscar na palavra de Deus conhecimento. Essa revolta que está dentro de você, você está com uma perseguição pessoal, porque atingiu você, né? Vai perseguir o diabo, porque quem te atingiu foi Satanás. Alguma coisa ruim aconteceu, Você foi tirado daquela igreja porque você errou. Você tinha que se consertar. Você tinha que se consertar com o homem, se consertar com Deus. Né? Você vai prestar conta a Deus. Não é verdade? Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. O que nós vemos muitas das vezes aí é o pastor da esquina perseguindo o pastor da mesma rua, querendo ter uma igreja maior do que a dele. Quem dá o crescimento é Jesus. Você vê aquelas igrejas grandes. Quem fez aquela igreja grande? Jesus. Porque viu capacidade no líder de dirigir uma igreja grande. Se eu não tenho uma igreja grande com muitos obreiros, com muitas ovelhas, é porque eu não tenho capacidade para aquilo, mas eu posso ter capacidade para outras áreas. Você deve entender isso. Quem vai encher tua igreja, pastor, é Jesus, sabe? João Batista estava lá pregando no deserto. Você vai no deserto ver alguma coisa? No deserto não tem nada. João Batista estava lá no deserto pregando, cheio do Espírito Santo. O povo ia até ele. Aleluia! Você só tem que ser cheio do Espírito Santo, porque quem Deus quiser levar, Ele vai levar até você, para você pregar e ganhar almas para Jesus. Mas você está vazio, você está cheio de rancores, você está cheio de ira, você não pode pregar o arrependimento para ninguém. Você está querendo consertar quem está fazendo a obra de Deus e você está fazendo uma coisa que Deus não mandou você fazer. Está fazendo por vanglória, está fazendo por paixões, né? Provocando uns aos outros. A quem eu tenho que provocar? Hein? A quem eu tenho que provocar? Eu provoco, sabe quem é? O ateu, porque eu tenho muita fé. Eu provoco o ateu. O ateu não conhece a palavra fé. Ele não conhece a palavra fé, porque ele não tem fé. Ele diz que é ateu. Mas eu quero ver se ele é ateu diante desse vírus que está aí quando pegar a vida dele. Eu quero ver se ele vai continuar sendo ateu, porque só Deus pode te livrar. Não tem vacina ainda, não. A coisa está difícil. Deus julgou. Agora você que fica falando mal dos outros, perseguindo os outros, fazendo vídeo para perseguir homem de Deus, você vai morrer, hein? O coronavírus vai te pegar. Você presta atenção, irmão. Deus não te chamou para isso, não. Deus não te chamou para ficar perseguindo aquela igreja, né? Aquela igreja que o líder morreu, que Jesus levou o líder. O líder era homem de Deus. E você fica dizendo que ele é falso profeta. Quem é você? Quem é você para perseguir o homem de Deus e dizer que ele é falso profeta? Você conheceu ele, você conheceu de vista, você falou o que os outros falaram, mas você andou com ele, você viu o que ele fazia, o preço que ele pagou. Agora você fica perseguindo aquela igreja lá, aquela igreja de Jesus, você vai dar conta a Jesus, irmão. Acho melhor você fechar a tua boca. Vai buscar Jesus, vai se encher do Espírito Santo. Vai ser uma bênção para Jesus. Vai. Ele vai te recompensar. Deixa de lado. Joga isso fora. Isso é lixo. O Espírito Santo não nos usa para perseguir os outros. Não nos usa. Vê os homens de Deus das Sagradas Escrituras, eles perseguiam. Quem perseguia era o inimigo. É o inimigo que persegue, não é o amigo, irmão.
O amigo não persegue ninguém. Espírito Santo é amigo. Ele é consolador. Ele me usa para consolar. Ele me usa para abençoar. É para isso que ele me usa. Ele não me usa para perseguir ninguém. Ele não me usa para ficar subindo um monte. Senhor, queima ele, destrói ele, joga ele por terra, mata ele. Nada disso. Nada disso. Não é? Jesus ia passar por a cidade e não deixaram Jesus passar, não foi? Aí os discípulos estavam com ele e disse o quê? Senhor, quer que a gente roga a Deus para mandar fogo nessa cidade? O que Jesus falou com eles? O que Jesus falou com eles? Você não sabe que espírito sois vós. Não sabe de que espírito sois. Que espírito era esse? Não era o Espírito Santo, não. Não é? Jesus, uma certa vez, pergunta, que diz vós que eu sou? Ah, tu é o Filho de Deus, tu é o Messias, tu é isso, né? Pedro falou, não foi? Cheio do Espírito Santo. Foi o Pai que te revelou. Mas daqui mais um pouco, Deus teve que repreender o diabo na vida de Pedro. Arreda-te de mim, Satanás. Tu conhece essa história, não é? Ao mesmo tempo que Deus está me usando, se eu não vigiar, o diabo vai me usar, não é? Você acha que não tem prejuízo quando você dá brecha para o diabo te usar? Não, tem prejuízo, sabe? Deus não vai te olhar de bons olhos, por quê? Porque Ele precisa de pessoas centradas que ficam na brecha, que seja perseverante, que ande constantemente na luz. Ele precisa de pessoas assim. Ele não vai confiar o trabalho dele a pessoas que andam vacilante. Você que usa o YouTube para falar mal dos outros, que fruto que você está dando? Não é? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é maravilhoso, não é? Jesus é maravilhoso. Para finalizar esse vídeo, eu vou contar um testemunho vivido entre eu e um irmão. Eu fui na casa deste irmão e disse assim, vai ter uma vigília num tal lugar assim, e vai ter busca do batismo com o Espírito Santo. Vamos lá? Ele falou assim, não, eu não quero ir não, porque eu não estou muito bem, eu não estou vivendo de modo que agrada a Deus. E o que tem? O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Irmão, chega lá, você faz o concerto com Deus e vai buscar o batismo com o Espírito Santo. Mas eu não estou preparado para ser batizado com o Espírito Santo. Eu não estou preparado. E de tanto eu insistir, ele falou, tá bom, eu vou. E nós fomos. E num dado momento, na hora da vigília, né? Eu falei assim, agora você... Aí chamaram, quem não é batizado com o Espírito Santo faz uma fila aqui. Né? Quem tem o costume de fazer uma fila para ser batizado com o Espírito Santo é a Igreja de Deus é Amor. Né? E eu me lembro nessa época aqui no Rio de Janeiro, era a antiga Rua da Conceição. Né? No tempo que o presbítero, que o pastor Sérgio Sora liderava a Igreja de Deus é Amor aqui no Rio de Janeiro. Ele convidou o filho do Davi Miranda, do missionário Davi Miranda, e convidou o filho, o Davi Filho, né? Davi Miranda Filho. E naquela época, Deus estava usando o Davi Miranda Filho muito forte. E chegou a hora de clamar pelo batismo com o Espírito Santo e foi batizado 1, 2, 3. Eu fiquei lá no banco, lá com a cabeça debaixo do banco, lá clamando, buscando Deus, me humilhando, que eu já era batizado com o Espírito Santo. E esse irmão Wilson, ele foi lá na frente, lá, buscar o batismo com o Espírito Santo. Foi lá, ele achou que não ia. Você sabe o que aconteceu? Ele foi batizar com o Espírito Santo. Ele foi batizado com o Espírito Santo. Eu me lembro que naquela época foi mais de 60 batizados com o Espírito Santo. Eu não esqueci não, foi muito forte. Né? Foi muito forte mesmo. Você que fica perseguindo os homens de Deus vai dar conta a Deus, não vai dar conta a você. Foi batizado com o Espírito Santo. Ele ficou cheio do Espírito Santo. E nós fomos embora para casa e ele falando em língua. Dentro do ônibus ele falando em língua. Chegou no outro dia, ele foi trabalhar falando em língua. Ele falou para mim, mas eu fico conversando, de repente começa a falar um monte de língua. Tá vendo?
Tá vendo? Se fosse depender da nossa vida, né? Que a gente esperasse estar tão santo para ser batizado com o Espírito Santo, Jesus não disse isso. Jesus falou assim, ó, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Assista ao próximo vídeo. Deus te abençoe.